Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula número 12 do nosso curso de aviamentos espirituais, aviamento pessoal, né? E vamos começar a nossa aula rapidamente, mutando aqui. Vamos puxar nossa tela aqui. E F5. Tá aparecendo? Já tá aparecendo, Tá, né? tá aparecendo, tá aparecendo. Perfeito. Vamos começar a nossa aula de aviamento pessoal, né? Por meio de disciplinas espirituais. E a nossa aula hoje tem dois assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre submissão e sobre serviço. Sobre submissão, o Martinho Lutero, ele nos dá uma definição muito boa, né, de cristão. Diz que o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. Mas da mesma forma, o cristão é o mais submisso de todos os servos. Está sujeito a todo mundo, né? Submissão, acho, tem esse espírito, né, que nos traz a lembrança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi submisso até o fim, né? Infelizmente, a submissão hoje tem um viés, né, diferente do seu sentido original. Ele é usado para manipular, para escravizar pessoas em muitas religiões, né? Mas acredite, a liberdade na submissão, né? Quando você se submete, você escolhe não levar adiante as suas escolhas. Os seus direitos são subordinados ao próximo. Nós temos um exemplo muito bom de submissão quando falamos de casamento. Na Bíblia se fala de que a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Mas submissão nesse momento não é escravidão. Justamente, submissão é uma missão que Deus deu abaixo da missão que o marido tem como responsável, como sacerdote do lar. No caso da mulher, ela fica com essa missão ao lado do marido. Os dois juntos, né, lidam com o casamento. Já no caso de trabalho, né, relacionamento com filhos e pais, com donos de empresa, empregados, que fala de escravos também, né, que era um termo usado na antiguidade, nós temos uma submissão direta, aonde alguém deixa o cuidado da sua vida nas mãos de alguém, de outra pessoa que tem uma maior responsabilidade, né? A Bíblia nos dá aqui alguns trechos que falam sobre submissão, né? Em Efésios 5:21 encontramos Paulo pedindo de se sujeitar uns aos outros. Em Filipenses 2:3 ele diz: considere os outros superiores a si mesmo, ou seja, que os outros são mais importantes do que nós. Em Colossenses 3:18-22, encontramos trechos sobre a família, né? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Filhos, obedeçam a seus pais. Escravos, obedeçam em tudo, né, aos seus donos. Isso é algo que é divino. A submissão, nós vemos ela na vida de Jesus. Ele foi submisso à vontade do Senhor até o último dia. Toda disciplina tem sua liberdade correspondente. Ou seja, a disciplina é o motivo de nós aprender a ser livre. Mas quando nós fazemos da disciplina o alvo principal, acabamos fazendo como os fariseus, a transformamos em lei. Aí, quando transformamos em lei, aí ela tem que ser respeitada, a gente engessa ela, coloca numa gaiola e perde a liberdade correspondente à nossa disciplina. A submissão é sinônimo de liberdade. A escravidão, não. Mas a submissão nos leva a ser livres. Nós somos livres de entregar nossas vontades na mão de outra pessoa.
Nós somos livres de ser guiados por alguém que tem uma grande responsabilidade sobre a nossa vida. Devemos entender com clareza a limitação da disciplina se quisermos evitar a escravidão. Quando nós somos submissos com a nossa vontade, nós somos ainda donos da nossa vida, mas nós decidimos entregar a responsabilidade das nossas ações a alguém que tem mais responsabilidade. Disciplina serve como meio para chegarmos a Cristo e ao seu coração. Sendo submisso, nós aceitamos de bom grau a vontade de Jesus para nossas vidas. Todas as lutas e divisões hoje na igreja acontecem por falta de submissão. As pessoas não conseguem se submeter umas às outras. Isso porque temos dificuldade em entender que submissão não é a prisão da nossa vontade, não é a prisão do nosso ser, mas é simplesmente uma forma de serviço, uma forma de aceitar, né, como já falamos aqui, a vontade de outra pessoa para a nossa vida. Na submissão, nós capacitamos a levar esse espírito a um lugar onde ele não mais nos controle. Sentimentos como é vaidade, como é arrogância, sentimentos como egoísmo, como é narcisismo, que é a vontade de se expor, de ser visto, são eliminados na submissão. A submissão, desta forma, nos livra suficientemente para a nossa capacidade de distinguir os problemas autênticos e a obstinada vontade própria, que é o que faz as pessoas fazerem o que elas querem, né? Mas, nesse momento, a melhor forma de a gente aprender a ser submisso, mesmo que seja forte, dito assim, mas é ficar calado, ficar em silêncio e deixar ser guiado. Há uma necessidade muito grande de um espírito de graça abrangente que ultrapassa qualquer tipo de linguagem ou ação. Quando nós entregamos a nossa vida, nós libertamos os outros, né? Porque eles são livres de nos ensinar, livres de nos levar a patamares maiores, porque quando somos submissos, nós aceitamos ser guiados. Então, nós libertamos os outros de uma responsabilidade, porque lidar com alguém, né, conduzir alguém é uma responsabilidade. E se a pessoa é difícil de ser conduzida, difícil de ser ensinada, difícil de ser levada adiante a patamares maiores de ensino, de treinamento, de entendimento da palavra, níveis espirituais também. Quando nós fazemos isso, trabalhamos a pessoa que nos quer ensinar, né? É quando como um mentor que tem um mentoreado que não quer aprender, quer fazer do seu jeito. E dessa forma, quando nós estamos submissos, nós libertamos o nosso mentor, libertamos os outros. E da mesma forma, até egoisticamente falando, também nós somos libertos, porque toda a responsabilidade está com a pessoa que cuida de nós, né? Quando Jesus se submeteu a Deus e disse, seja feita a tua vontade, mesmo que pediu para passar o cálice, mas ele continua submisso, eu digo, mesmo assim que eu não quero, ele se negou. Ele negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E onde ele está hoje? Ele é nosso Senhor, é nosso Salvador, né? Então, a submissão nos permite de ser livres para valorizar outra pessoa. Ela se concentra, sobretudo, no espírito. Como diz 1 Pedro 2,18, dizer, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A submissão é além das aparências. A submissão é além dos conceitos que o mundo quer impor a nós. Não vamos abrir mão do direito que nós temos de que as pessoas retribuam nosso amor. Já não sentimos que temos que ser tratados de uma certa forma. Já nós mesmos deixamos de querer ser tratados da forma que nós queremos. Nós somos tratados e cuidados, que é uma coisa importante, por alguém que tem toda a preocupação de cuidar de nós.
Deus cuidou de Jesus até o último. Claro que o sacrifício de Jesus é o sacrifício máximo. Foi o momento mais difícil da vida de Jesus. Mas Deus honrou Jesus em todos os momentos. Jesus era submisso e Deus honrou. Quando nós estamos submissos a alguém, a igreja flui, o Espírito Santo flui, porque não tem arrogância, não tem vontade de se autoafirmar, de se expor e de ser diferente dos demais. Isso tem a ver com regozijar-nos com o sucesso das pessoas ao nosso redor. Ser empáticos, ter empatia. Nós sentimos verdadeiro pesar com seus fracassos, mas também nós exultamos quando ela tiver êxito. Então, significa torcer por alguém que não é nós, que não sou eu, né? Sobretudo numa sociedade que tem a cultura do eu, né? A submissão, ela vai literalmente contra a corrente. E descobrimos que é muito melhor servir ao próximo do que fazer como bem entendemos. Até porque quando fazemos o que bem entendemos, estamos sendo rebeldes, né? Que é o contrário da submissão. Na submissão, você abre mão dos seus direitos, mas a liberdade é a liberdade de obedecer às ordens de Jesus. Ele disse: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Significa que pela primeira vez não entendemos que é possível render o direito aliar a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5:39. Cuidado, porém. E aí vai um alerta. Existem pessoas que aparentemente são submissas, mas na verdade, no próprio coração, elas não querem ser submissas. É como aquele funcionário que você manda entregar um produto, ele entrega de má vontade, o produto não chega em perfeitas condições. Ou você pede para seu filho se sentar. Seu filho adolescente, por exemplo, quer sentar, ele não quer sentar, e você manda sentar, aí ele senta. Aparentemente ele está submisso a você. No seu coração, no seu espírito, ele que fica em pé, e ele está sentindo um sentimento que não é de submissão. Jesus fez o exemplo de Judas. Judas ficou ao lado de Jesus, parecia que fazia a vontade de Jesus. Na verdade, dentro dele tinha um espírito homicida. Então ele era rebelde, e foi rebelde até o final. Ele tirava dinheiro da bolsa das ofertas, ele não dava relação de tudo aquilo que gastava, ele foi facilmente corrompido. Por quê? Porque ele nunca foi submisso a Jesus. Ele aparentemente tinha um espírito de submissão, mas na verdade não era nada disso, né? Qual é a grande chave para entendimento bíblico sobre submissão? Se chama autonegação. A gente nega a si mesmo. Como disse Jesus em Marcos 8:34, quando convocou a multidão, diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas o primeiro passo é se negar, ou seja, decidir ser levado, decidir ser guiado, estar submisso a uma autoridade maior, uma autoridade que nós reconhecemos, ou seja, uma ditadura. Né? Quando nós reconhecemos a nossa autoridade acima de nós estamos levando ela para ser reconhecida no nosso coração como a coisa melhor para nós, né? Jesus nos convida à autonegação, mas não é autoaversão, não é alguma coisa que faça mal para nós, não é alguma coisa que machuca. Nossa felicidade, disse o autor do livro, Richard Foster, não depende de conseguirmos o que queremos, depende de fazer a vontade da pessoa responsável por nós, né? Perdão. O ensino de Jesus sobre a negação de si mesmo é a única coisa que geralmente traz a autorrealização. Por quê? Porque negar a si mesmo
Não significa rejeitar a nossa individualidade, nem de odiar nós mesmos. Negação de si mesmo significa se anular como pessoa, se anular como cristão, se anular como esposa, no caso do casamento, como filho, como funcionário. Não é isso. Negação de si mesmo significa entender que não temos de fazer nossa própria vontade todas as vezes. Nossa felicidade não depende de conseguir o que desejamos. O nosso sustento, o nosso mantimento, a preocupação com o dia a dia, Jesus colocou muito bem em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus quer que a gente pare de se preocupar conosco mesmo. Cada um faça a vontade do Senhor, porque é Deus que vai cuidar de nós. Então, nossa submissão máxima é a Deus. Jesus nos ensinou. Muitas vezes queremos ter o controle da situação, muitas vezes pedimos ajuda do Senhor. Ah, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Mas não passa 2 horas que você pega de volta da mão de Deus e diz: Deixa que eu cuido. Eu não é assim na nossa vida. Muitas vezes queremos deixar na mão de Deus, mas não conseguimos. Porque a autonegação é difícil. Negar que nós temos o controle é a coisa mais difícil da nossa vida. Autonegação, porém, não significa a perda da nossa identidade. Sem identidade, não poderíamos nem mesmo sujeitar nós uns aos outros. Se eu não sinto que não valho nada, se eu sinto que não me amo, se eu não sou mais o que eu sou, como é que poderia me sujeitar a outra pessoa? Como é que a outra pessoa poderia ter a responsabilidade ou o prazer de me guiar se eu não sei mais o que eu sou, né? Jesus perdeu identidade quando voltou sobre o Gólgota. O Pedro perdeu identidade quando recebeu a ordem de Jesus para carregar sua cruz. O Paulo perdeu identidade quando ele se entregou totalmente àquele que disse: Pois eu lhe mostrarei quanto importa vos sofrer pelo meu nome. Paulo deixou de ser Paulo? Claro que não. Aliás, ele deu a maior contribuição para as missões naquela época, né? Foi o maior missionário, escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Em nenhum momento Paulo perdeu a identidade dele. Só que ele escolheu se entregar totalmente a Jesus. Escolheu ser submisso. Então, submissão nada a ver tem com escravidão, como falamos no começo. Nada a ver tem com se anular, mas ser elevado a um propósito maior, que é o propósito que o nosso mentor, o nosso discipulador, o nosso pastor, ou o nosso líder de célula, ou líder de ministério, ou nosso marido, ou nossos pais, ou o dono do negócio onde eu trabalho, o patrão, sabe e já decidiu para a nossa vida. Quando nós deixamos de ser guiados, como eu disse no começo, egoisticamente falando, é melhor. A gente não precisa se preocupar, porque quem está cuidando de nós sabe o que tem que fazer. Quando estamos submissos, evitamos de ser pedra de tropeço. Assim como Pedro, Paulo e outros discípulos de Jesus, nós encontraremos a nossa identidade quando negarmos a nós mesmos. Perceba seu valor infinito na autonegação e no amor próprio, pois o amor próprio e a autonegação não estão em conflito. Quando você deixa de tentar eleger, tentar ser melhor do que os outros, quando você quer a todo custo elevar a sua condição, sua pessoa, então você não quer se negar, automaticamente você está saindo do amor próprio a si mesmo, do amor próprio. O amor ao próximo some nesse momento. Jesus ensinou mais de uma vez que a autonegação é o único meio seguro de amar nós a nós mesmos. Quando estamos livres de preocupações, quando somos guiados por alguém, nós temos o prazer de dedicar mais tempo a nós mesmos.
quando estamos procurando ser melhores do que os outros, quando estamos toda hora competindo conosco mesmos, é que nós perdemos tempo e perdemos a direção, né? Que acha a sua vida, diz Jesus, perdê-la. Porque quando você acha que você está com tudo sob controle, que não precisa de Jesus, não precisa se submeter Hum, à vontade de Jesus, é que você perde, Ariana, né, a sua vida. tomou o remédio? A Daílson está com o microfone ligado. Então, a autonegação é igual a amor próprio. Jesus fez da capacidade de amar nós a nós mesmos o requisito indispensável para alcançarmos os outros. Quando nós amamos a nós mesmos, conseguimos amar os outros com mais facilidade. Evitamos os conflitos, evitamos aborrecimentos. Quando decidimos livremente nos negar, fazendo a vontade do outro, estamos amando duplamente. Mas como assim? Mas é claro, se eu amo a mim mesmo com todo o amor, eu consigo amar o outro que está me guiando, é o meu próximo, nada mais estou fazendo do que executar os primeiro e o segundo mandamento. Estou me submetendo a Cristo, porque eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e começo a amar os outros, como amo a mim mesmo. Se eu me amo, eu busco a salvação. Se eu me amo, busco estar perto de Jesus. Se eu me amo, quero a vida eterna. Se eu me amo, não quero ir no inferno. Se eu me amo, eu quero uma vida melhor para mim e para minha família. Automaticamente, se eu me amo e sou disposto a me submeter ao senhorio de Jesus, aí é que aí eu consigo cumprir os dois mandamentos que Jesus mandou. Então, quando mantemos os interesses dos outros acima dos nossos, evitamos até a autopiedade, ao céu, ou lua, ou, né? A gente fica, às vezes, se comiserando, pedindo para o Senhor, como a nossa vida é tão difícil, é tão ruim, as coisas não andam, mas nós não queremos ser submissos, queremos que, como alguém diz aqui, queremos o milagre de Deus, não queremos o Deus do milagre. Então, queremos só que Ele nos cuide, mas depois continuamos querendo fazer o que a gente quer. Então, quando nós conseguimos nos negar, automaticamente nos amamos, estamos com máxima realização plena da nossa vida, né? Não formar opinião de nós mesmos é sempre pensar em termos elevados em relação aos outros, é grande sabedoria e perfeição, né? Dizia Filipenses, cuide com que os outros, considera os outros superiores a si mesmo. É isso que dizia Paulo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele deu em Mateus isso, disse Marcos, salvar a vida é perdê-la. Porque a gente acha que está se safando, estamos tendo uma boa vida e tudo mais, mas não queremos Jesus na nossa vida. Nós estamos salvando a nossa vida, mas vamos perder no final. Mas se nós perdemos por amor a Cristo, se nós a entregamos, se nós entregamos as nossas vontades, se nós entregamos o nosso âmago, o nosso ser em submissão a Jesus, é que nós salvamos a nossa vida. Parece um contrassenso, mas tem tudo a ver com a submissão a Cristo. E Jesus, ele foi o líder, foi o símbolo supremo dessa submissão. Ele foi servo até o final. Em Filipenses 2, nós encontramos os 7 passos em que Jesus se destituiu do que ele era, se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e foi a morte mais cruel que existia naquela época. Então, assim, ele conseguiu ser a maior expressão de humildade até hoje, né? E pelo resto dos séculos. Que ninguém dá a sua vida pelos seus amigos. Ele fez isso. Então, temos o que aqui? Um conceito novo, um conceito de subordinação renovadora. Jesus viveu e ensinou essa subordinação.
não somente morreu na cruz, mas ele viveu uma vida inteira de cruz. Ele se submeteu à vontade dos pais primeiro, né? Temos os trechos em que Maria o chamava, ele voltava para casa. Temos o exemplo da submissão a Deus e em cada momento da sua jornada ele honrava o Senhor. Ele honrava quem o guiava, honrava a seu pai, honrava o Deus, né? O caminho da cruz foi o caminho do servo sofredor. Ele aceitou livremente, ele foi essencial para o ministério dele. Ele viveu a vida em submissão ao próximo. Ele foi servo de todos. Ele foi servo de mulheres, de crianças, pessoas doentes, enfermos, marginalizados. Ele disse aos discípulos: se alguém quiser vir, quer ser o primeiro, será o último, é servo de todos. Ele estraçalhou completamente todos os conceitos de liderança, que tinha, de autoridade que tinha naquela época. Porque eu vos dei o exemplo, continua, para que como eu vos fiz, façais vós também, né? Esta frase é da famosa lavagem dos pés de Jesus, mas vamos ver isso depois, no momento do serviço. Vamos falar mais adequadamente sobre esse aspecto, essa jornada que Jesus criou, né? Mas é importante entender que a vida de Jesus foi uma vida de cruz, de submissão e serviço. Além de estar submisso ao Pai, ele serviu a todos. A morte dele foi uma morte de cruz, que foi a conquista pelo sofrimento. Ele conquistou o lugar onde ele está. Ele foi elevado a senta à direita do Pai, porque ele morreu da forma pior, mas ele sacrificou tudo o que ele tinha. A sua vontade, as suas vontades, porque ele era homem, pela submissão ao Pai. Jesus acabou com todas as reivindicações de posição privilegiada, de status. Quando ele falava de reino, as pessoas brigavam, queriam estar perto dele. Achavam que o reino era o rei, o castelo, a mansão com as cadeiras de ouro e Deus sentado lá. Deus mudou completamente os conceitos de status, né? Ele criou uma nova ordem de liderança. Aquela liderança que é em que as pessoas que são submissas têm o prazer de ser submissas a ele. A vida de cruz, Jesus solapou todas as ordens sociais baseadas no poder e no auto-interesse. Ele demonstrou que ele pode ser rei, ele pode ser senhor das nossas vidas, sem precisar forçar ninguém a isso. Nós, de livre vontade, temos o prazer de ser submissos a Jesus, né? Aqui temos colocado alguns textos, depois vocês podem ler, né? Podem estudar, meditar sobre eles, né? Perceber onde é que está a submissão entre uma linha e outra. Eu acho que é o estudo mais aprofundado, né, que podemos dar nesta noite sobre a submissão. Às vezes, né, por causa das complicações humanas, nós precisamos definir limite. Por que, Maurício, limite? Porque às vezes a submissão nos leva a seguir a vontade do Senhor. Mas do Senhor, quando a situação nos leva a desobedecer a Deus, aí não há mais submissão. A submissão se torna destrutiva, né? Isso se refere à relação com tudo. Esposa com marido, filhos com pais, aluno com professor, empregado com chefe, liderado com líder, pastor com ministério, com líder de ministério. Todas as esferas são atingidas quando a submissão desagrada a Deus, né? Nós temos aqui dois exemplos que trouxemos essa noite para vocês. É o exemplo do Paulo e o exemplo do Pedro. Pedro, na sua carta, em 1 Pedro 2, 13 e 14, frisa a importância de ser submissa às autoridades, né? Mas quando foi preso, depois que salvou aquele paralítico na porta de Formosa, levantou o homem e tive aquela satisfação ao Sinédrio, e os fariseus disseram que ele nunca mais tinha que falar de Deus, de Jesus, o que eles disseram? Eles desobedeceram às autoridades. Naquele momento, a submissão estava indo contra a vontade de Deus.
né? Paulo dá outro exemplo. Na sua famosa carta aos Romanos, no capítulo 13, ele fala que todo homem tem que estar sujeito às autoridades superiores, né? As autoridades foram colocadas por Deus nos seus lugares. Mas quando o Estado, em ato 1737, estabeleceu seus direitos, o Paulo reagiu. Quando estavam querendo que ele parasse de fazer aquilo, parasse de pregar, ele parasse de ser o homem submisso a Jesus, que ele negasse a fé, ele levantou até o direito de ser romano, porque ele foi chicoteado. E quando disse que era romano, o centurião ficou com medo, porque cidadão romano era um título e era comprado a caro preço. Nessa hora, Paulo não lembrou da carta aos Romanos. Paulo lembrou que tinha que se cuidar e tinha que continuar pregando a palavra de Deus. Então, quando a submissão se torna destrutiva, é quando ela nos afasta de Deus. Nós quer que destruir o nosso relacionamento com o Senhor, impede nós de pregar a palavra de Deus. Aí a submissão não é mais interessante. Tem um caso que eu conheço de uma esposa cujo marido não estava em Cristo, não era cristão, e hoje o coitado faleceu, mas depois do Covid, né? Enfim. Mas ele brigava com a esposa porque a esposa queria ir na igreja. Ele não queria que ela fosse na igreja. Ele queria que ela fosse no boteco com ele. Ela não queria, ela ia na igreja. E todo domingo à noite, segunda de manhã, quando ele estava lúcido, havia briga naquele lar, porque ela não era submissa ao marido. E o marido queria que ela fosse no boteco. Ela não ia, ela ia na igreja. Então, como diz bem aqui, nós deixamos bem realçado, dependemos do Espírito Santo para discernir esses limites. Mas, por princípio, acredito eu que quando a nossa submissão é colocada em discussão, quando nós somos levados a fazer, a fazer as coisas contra a vontade de Deus, aí é que nós devemos parar de ser submissos, né? E os atos de submissão, nós fizemos uma lista aqui, né? O primeiro ato, com certeza, é a Deus Trino, né? É uno. O segundo ato de submissão que nós devemos é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O terceiro ato é a nossa família. Nós temos obrigações, né? Ame o seu próximo, e o nosso próximo é a nossa família. Abrindo um pouco mais o círculo, no quarto ato, são os nossos vizinhos e é os que encontramos no curso de nosso viver diário, né? Nossas amizades, colegas de trabalho, faculdade, escola, né? Parentes. O quinto ato é já com a comunidade crente e o corpo de Cristo, a igreja em que nós congregamos. Precisamos estar submissos. O sexto ato já é a submissão para fora, depois da comunidade, depois dos vizinhos, é mais um passo para fora, a submissão aos alquebrados e desprezados, os que Jesus serviu ininterruptamente ao longo de 3 anos. E o sétimo ato é a extensão máxima, onde nós podemos alcançar. É a submissão ao mundo. Então, estamos falando de missões, né? Essa era a nossa eh, primeira parte. Vou deixar umas perguntas aqui para vamos compartilhar, quem que sentir à vontade. Algumas perguntas podem despertar uma reflexão interna com você consigo mesmo e com Deus, né? Veja se você sente vontade para responder agora, né? Sua submissão é livre ou voluntária? É livre e voluntária? Perdão. Segunda pergunta, o que é mais difícil para você? Submissão na liderança ou ser um liderado submisso? Então, você mais faz difícil você aplicar a submissão quando você está liderando ou você ser o líder que está submisso. Então, tem dificuldade de ser liderado por outro líder, né? E a terceira pergunta, fale sobre seus atos de submissão a Deus, a Bíblia e a Igreja. Vamos abrir para perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa Boa noite, noite, irmãos. querido.
Boa noite. Esse tema ele é muito interessante, irmão Maurício. Por quê? Porque aqui nós, como igreja, líderes, pastores, nós enfrentamos no nosso dia a dia, assim como nós percebemos a submissão de Cristo, morte de cruz, submissão, e aí trazendo para a nossa liderança, nós negamos a nós mesmos, diante das últimas perguntas, essas observação, e passamos a servir a igreja. E aí a gente tem que medir o equilíbrio, porque senão a gente se dedica tanto ao ministério e esquece da nossa família. E aí, é um quesito muito importante que eu ganho o mundo inteiro e perco minha família. E aí, onde que entra essa submissão, como eu devo equilibrar, como lidar com todas essas questões, né? No momento que a gente vive tão difícil, tempo para o ministério, tempo para pessoas e tempo para a família. E aí, as estatísticas, o que a gente vê, são filhos de pastores, de líderes fora da igreja. Esses filhos, alguns envolvidos com droga, preso, e a gente tem essa estatística muito grande. Aí nós estamos falando de submissão, né? E aí, nesse último quesito que você colocou, ficou bem claro: submissão ao Deus Trino, submissão à Bíblia, aí depois vem família, igreja, e aí por diante. E aí é um assunto que a gente termina se debruçando em cima dele, que devemos equilibrar, né? Mas sabe, Adailson, pelos relatos que eu tenho de amigos pastores, pelos treinamentos, pelos cursos, pelos livros, como esse curso que estamos fazendo agora com Richard Foster, a importância da família é prioritária. Porque a família é o nosso lar, a família é o nosso primeiro núcleo constituído por Deus, né? Deus criou a família. É onde nós voltamos depois de um dia cansativo. É onde nós recuperamos as energias. É onde quando quem tem filhos pequenos sabe do que estou falando. Quando chega em casa super cansado e seu filho abre um sorrisão e o cansaço vai embora, né? É onde nós somos quem nós somos, somos pais, somos maridos ou esposas, né? É no lar que nós abrigamos contra a dificuldade lá fora. É como um navio. Nós podemos entrar no mar, enfrentar todas as tempestades, mas quando voltamos no nosso navio, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso refúgio, é que nós temos aquela paz, né? Que ninguém consegue entender. Então, apesar da dificuldade no ministério, apesar das dificuldades com os membros da igreja, com coisas que podem acontecer dentro e fora da igreja, ação social, responsabilidade, eu nem nego que são todas importantes. Mas se o nosso fundamento é Cristo, a palavra e a família, se o terceiro degrau está quebrado, não adianta a gente estar. Podemos ter em Cristo, mas vamos pregar o quê? Com que força, né? A nossa estrutura tá cambaleando, tá quebrada de um lado. E aí briga com a esposa, como tu falou, os filhos saem do caminho, saem do trilho, e vocês perguntam quando foi que isso aconteceu. Nós não temos essa, não podemos brincar. É tão preciosa a nossa família que necessariamente, inevitavelmente, ela tem que se tornar o terceiro degrau da nossa estrutura de submissão. E a família é o primeiro ministério. Então, antigamente se dizia assim, não, o ministério. Não, o primeiro ministério é a família. E quando você vai olhar na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, você percebe as recomendações, né, que Paulo fala sobre liderança na igreja lá em Creta, né? E aí Paulo vai dizer, olha só como é que ele diz no versículo 6:
É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Ele já começa falando dos requisitos de família. Ele não começa falando, o cara tem que ser um ótimo pregador, tem que ter o dom tal, o dom não sei das quantas, a formação teológica tal. Não. Ele começa falando de um bom homem de família, né? Aí ele continua, versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, domínio próprio. Apegue-se firmemente. Aí sim ele vai falar. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, primeiro ele começa falando de um bom pai de família, de um bom dono de casa, de uma pessoa que cuida da sua casa como primeiro ministério. Em seguida, ele vai falar de atitudes de testemunho em geral e depois o dom de ensino, o dom de pastorear, né, de ensinar. Então, a família é o berço, né? É a primeira célula que nós temos, né? De cuidado, de pastoreio, de vida. Então, a gente tem que saber organizar bem nosso dia a dia, nossas tarefas, e a família tem que ser em primeiro lugar, claro. Esse tema de submissão, ele é um tema fundamental, porque ele é um tema espiritual. Muita gente, às vezes, não entende isso. Mas Satanás, ele se tornou esse ser das trevas, porque ele foi criado como Lúcifer, um ser de luz. Mas ele se rebelou contra a autoridade do Senhor. E a insubmissão é o pecado de Satanás, entende? Por isso que é algo muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tema da submissão, porque submissão tem a ver com a autoridade. E o nosso Deus, ele é um Deus de autoridade e de ordem. Então, ele mesmo instituiu, né, as autoridades. Então, quando se fala de marido e mulher, lá Paulo vai dizer que a mulher deve submeter ao marido como ao Senhor. Então, ou seja, o Senhor é o referencial e é o Senhor que delega essa autoridade, né? E aí ele coloca essa ordem no lar. O Senhor, o marido, a esposa, os filhos. Então, isso é uma organização de autoridade e de bênção e de organização. Agora, não é Correto. porque os que são superiores, eles às vezes se aproveitam desse texto para serem péssimos líderes, para rebaixar aqueles que estão debaixo deles, vamos dizer assim, da cobertura, no sentido de liderança, né? E aí isso está errado, porque ao líder, o Senhor também pede contas. E o líder deve seguir o modelo de Jesus, porque Jesus não veio aqui para ser servido, mas para servir. Então, quando se fala do homem, do marido, ele vai dizer que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a responsabilidade é imensa de ser um líder como Cristo. Tem que ser um líder que serve, não é aquele machão, mandão, não é isso. É um líder servidor, é um líder bondoso, é um líder que sabe o seu papel de responsabilidade do lar, né? Mas ele tem que liderar, ele tem que conduzir em amor. E isso não quer dizer que ele não vai saber contar e ouvir os seus liderados nas tomadas de decisões. Ele tem que saber ouvir. E quando se fala de pais e filhos, os filhos devem respeitar e submeter aos seus pais, mas os pais também devem tratar com eles com cuidado, não com ira, não com imposição violenta, né? Então,
deve ser uma liderança bondosa, uma liderança como de Cristo. Então, Amém. a questão da submissão é uma proteção, como vimos nessa aula, né? É uma proteção porque a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer estar debaixo da direção de Deus, da bênção do Senhor. Quantas vezes a minha esposa diz assim, olha, quando você viaja, eu me sinto totalmente descoberta, eu me sinto sobrecarregada, descoberta, mas quando eu volto para casa, ela tem paz, ela tem sossego, ela tem segurança, porque ela tem um líder, né, que ajuda, que cuida, que protege, que provê, entende? Então, é nessa ideia que o Senhor instituiu as autoridades para o nosso bem, né? Amém. Vamos Zé continuar, Carlos se não quer tiver falar? algumas perguntas. Zé Carlos quer falar? Sim? Por favor, João Você, Carlos. tudo começa, eu creio, está me ouvindo? Sim, estamos Deus, ouvindo, pode falar. e o Maurício tem falado aí de Jesus, e o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. De submissão, se o marido for submisso, se o pastor for submisso a Deus, dependente de Deus, Deus vai dar para ele tempo para a família, tempo para lazer, tempo para tudo. Porque se você der o tempo necessário, aquele tempo que é devido a Deus, com certeza. Nós vemos que Jesus saía alguns momentos para ficar sós com Deus. Então, eu vejo isso. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu estar bem espiritualmente, a minha esposa vai notar, ela vai querer, ela vai me amar mais, eu creio. Todas É, as esposas, quando, é quanto verdade. mais, É verdade. quanto mais você se aproximar de Deus, depender de Deus, orar realmente, a sua esposa vai. Não tem a esposa que não vai dizer, não vai gostar. Porque é Deus que transforma. Aí, então, eu dei lá no Salmo 37, 4, 5, diz: agrada-te do Senhor e ele saciará o desejo do teu coração. Primeiro você agrada a Deus, primeiro eu entendo esse texto, depois ele vai satisfazer os seus desejos. Primeiro nós agradamos a Deus. Tem até um texto que Jesus fala: primeiro vocês me servem, aí depois vocês vão ser servidos. E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Mas ele fará. Então, entregar é a questão da submissão. O Senhor vai. Então, é dependência mesmo. Não tem para onde correr. Depender. É aprender com Jesus. Obrigado. Amém. Amém, querido. Bem, ótimo. Daniel quer falar, né? Boa noite a todos. Como vocês disseram, o tema é bem puxado, é bem polêmico. Por que eu digo isso? Eu vou aqui na onda do pastor Daís, daquele que ele comentou, né? Muitas vezes, e com certeza, pastor Carlos, né? Quando você dá o tempo ali do Senhor, não tem como, né? Você tem que se agendar para ter o tempo do Senhor e tudo mais. Mas o que acontece? Acontece que existem muitos pastores que são frustrados por uma questão familiar mesmo. E em que sentido? Em sentido de filhos, né? Muitas vezes passam por fases. E eu posso falar isso para vocês por fases que eu passei, né? O meu filho passou assim, sabe disso. Algo que tem sido, graças a Deus, né? Bem curado, bem restaurado, mas, porém, na hora você pensa, você está fazendo devocional, aquilo que o pastor Daí falou, né? Você está fazendo devocional, você está dando tempo de qualidade para os seus filhos, e de repente acontecem coisas na sua casa, porque assim, irmão, queridos, o que a gente entende, o que a gente aprende, né? A gente tem que andar nos caminhos do Senhor e conduzir a nossa casa no caminho do Senhor. Mas muitas vezes, o que a gente imagina é que por nós estarmos fazendo isso, vai sair tudo muito bem, muito perfeitinho, muito redondinho, e nem sempre isso vai acontecer. O que nós vamos ter que fazer é a questão da perseverança. E dizer, não, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entendeu? De perseverar, de ensinar, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, com meu filho, em que, por um tempo, ele não queria ir de forma alguma, né?
E eu tive que entender que muitas vezes você, aquele como o Maurício falou, não é questão do bater, do isso, daquele, do agredir, mas ela, aquela questão de eu vou também orar, eu estou ensinando, agora eu vou orar. E vendo eles da igreja, e levando os amigos, e convidando os amigos da escola, eu fico muito feliz por isso. Mas eu entendo que talvez a gente passe por um momento em que não é porque você não está cuidando da sua casa, em que não é porque você está dando 100% para a igreja, nada para a sua família, que muitas vezes você tem esse tempo. Você tem um tempo de qualidade com a sua família, mas muitas vezes algumas coisas elas vão fugir ao controle, porque a coisa não vai acontecer redondinha como a gente vai querer que aconteça, né? O que vai acontecer agora é da gente ah, ter aí, acima de qualquer coisa, nossa dependência de Deus, e não desistir em momento algum dessa família que você tem ensinado, que você tem batido na tecla, até porque, meus queridos pastores e amigos, nós estamos lutando contra uma era lá de fora que é esse mundo, contra a internet, contra a televisão, contra uma série de coisas, né? E claro, a gente E entende que nós contra, temos e que ter Deus contra, pastor, e contra a fera dentro de nós, que é o pecado, né? e contra, O obrigado, pastor, pecado e contra deles, né? Que nossos filhos são pecadores, né? Ninguém é anjo, Jesus não. amado, exato, entendeu? Perfeito, e isso, contra essa fera dentro de nós, né? Então, quer dizer, e aí você tem que se colocar naquela posição de Senhor, depende de ti, eu confio em ti, eu confio na tua palavra, não vou me frustrar, não. A palavra está sendo ensinada, né? O tempo de qualidade está aí, estamos dando o tempo de qualidade, está aí, de passar, de viver nesse momento, né? De conversar e tudo mais. Então, eu estou dizendo, muitas vezes, muitas pessoas estão frustradas, porque elas entendem, estou dando um tempo de qualidade. Mas o que está acontecendo de errado? E elas ficam procurando, caçando aonde está o erro, onde está o erro, e muitas vezes o erro é uma questão de uma fase, né? E outra vez eu estava falando sobre o tempo ali em José, o tempo de Abraão, o tempo de Moisés, né? O tempo que esses homens tiveram que esperar, Deus tinha promessa, mas eles tiveram que enfrentar o problemática do tempo, né? O Timothy Keller tem até o falecido agora, né? Faz semana passada, né, que ele faleceu, né? Tinha até umas frases muito interessantes sobre isso, né? Dizendo que parece que às vezes há um desgaste, né? Porque você está esperando, 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 parece que vai desgastando, né? Mas que a gente tem que confiar, que a gente tem que entender que nosso papel é esse, não deixar de fazer o papel, de cumprir aquilo que vamos cumprir, e que no momento certo cremos que Deus vai agir sim, e não se frustrar diante desse tempo que a gente não entende, né? Então, o tempo que parece que as coisas não estão caminhando como a gente, né, está esperando que aconteça, apesar da gente acreditar que estamos fazendo ali aquilo que a palavra de Deus fala. Então, é esperar em Deus e, claro, evidentemente, para encerrar, o pastor falou ainda há pouco, digamos que a questão até da própria esposa, eu conheci esposa de pastores, e o pai, o pastor estava ali, e se doava, e se dava, mas ainda assim estava insatisfeito. Então, é aquela tipo de coisa, né? A gente sabe que vão haver essas situações, né? Mas eles venceram, né? Porque esperaram no Senhor, as esposas aguardaram também no Senhor, graças a Deus, entenderam todas essas coisas, entenderam que eles eram também pastores, não só maridos, né? Assim como todo homem que trabalha, que vai para o seu trabalho, o pastor ele tem que também ter o seu tempo com a igreja, né? E seu tempo de culto e tudo mais. E aí, graças a Deus, eles venceram também. Então é isso, é com perseverança e entender que muitas vezes, quando não sair redondo como a gente espera, é permanecer e perseverar conforme que a palavra de Deus nos declara. Tá bom? Amém. Ótimo. É porque eu terminei citando o assunto, porque assim, eu tive uma experiência não muito boa, uns dias, meses, não chega um mês, não, uns 20 dias, a respeito disso, porque acho que teve um almoço na igreja e eu percebi, não, acho que eu quero estar com a minha família, tinha alguém com câncer na família, assim, bem próximo, e aí eu tomei essa decisão, eu digo, olha, gente, eu não vou almoçar na igreja, vou almoçar com a minha família, ficar com a minha família, e recebi, assim,
assim, umas críticas pesadas, sabe? E isso deixa a gente triste, não para aí, mas eu tenho dado o meu melhor para a igreja e agora é o momento que eu vou dar uma atenção maior para minha família, porque que agora vem tudo isso? E aí eu nem me justifiquei muito no momento ali, aí eu só falei pouco, saí, falei, depois a gente conversa. Mas isso é um aprendizado para a gente no ministério, a gente vai aprendendo para lidar com isso, mas né, precisamos ser servo mesmo, pronto, para servir. E a Obrigado, meus gente, irmãos, Deus abençoe. pastor, e a gente precisa também ensinar a igreja, né, as prioridades. A Com gente precisa certeza. ensinar a eles Tem limites, né? e Uhum, que a família são nossas primeiras ovelhas, entende? Então, eu não sou funcionário da igreja exclusivo, vamos dizer assim. Eu tenho uma família uhum, que as minhas primeiras ovelhas são eles. E, como pastor, a gente cuida de todas as ovelhas, mas a família é a nossa primeira responsabilidade diante de Deus. Então, isso tem que ser também ensinado. Às vezes, essas reações é porque não entende, é ignorância, e a gente tem que ensinar biblicamente, né? Agora, eu queria também falar só mais uma coisinha, eu sei que o tempo, né, tá bem, mas esse assunto é importante. Submissão não é algo simples, porque teve muito abuso nesse sentido. Então, eu queria só pontuar mais uma questão. Em relação aos filhos, a gente também precisa saber ponderar. Enquanto eles são pequenos, tem que ter mais controle. É a gente que dita as coisas para eles. O que comer, o que fazer, e buscar a Deus, tudo é a gente que dita. E tem pai que ficou tão frouxo, que quer fazer a vontade do filho e ser amiguinho dele, e aí perde sua autoridade. Agora, à medida que ele vai crescendo, a gente tem que ir afrouxando esse controle, porque a idade deles vai dando a eles mais responsabilidades. Então, chega uma hora que eles vão ser mais responsáveis pelas decisões deles. Agora, mesmo assim, nós temos o poder de influenciá-los. Enquanto moram na nossa casa, eles têm que estar debaixo das nossas regras. No dia que eles se casarem, no dia que eles estiverem, né, no lugar deles, aí tudo bem, né? Aí eles são responsáveis, né, pelas decisões todas deles. Mas enquanto eles estão debaixo do nosso lar, claro que quanto maior eles vão ficando, menos controle. É impossível a gente controlar tudo, não existe isso. Eles vão ter que tomar decisões também, mas a gente tem que saber o nosso papel de influenciar, né? E quando são menores, é tudo imposto mesmo, porque a gente que sabe o que é bom para eles, e eles ainda estão em fase de aprendizado, e precisa ser direcionado mesmo, né? Então, só esse ponto. E a gente não pode perder o coração deles em momento nenhum. Às vezes a gente se distancia do coração deles e esse é a falha no nosso pastoreio em casa, né? Nós somos os primeiros discipuladores deles para a vida, não só enquanto são pequenos ou estão em nossa casa. Nós devemos ser os mentores deles para sempre. Então a gente também não deve permitir que o diabo consiga nos afastar, né? Entre pais e filhos e pais. Em relação a marido e mulher, só mais um pontinho que eu queria destacar é que no texto mais importante, né, que Paulo fala sobre marido e mulher, que é em Efésios 5, e ele vai falar do que cada um, como cada um deve cumprir o seu papel, e ele basicamente vai dizer que a mulher tem que respeitar o seu marido, porque ele é o cabeça do lar, e o marido tem que amar a sua esposa, né, cuidar dela, e amar e dar a sua vida por ela, né, em outras palavras. E tudo isso olhando para Cristo, o modelo é Cristo, é para o Senhor, para a glória do Senhor. Mas é importante lembrar que um versículo antes de entrar nesse tema, ele está falando sobre enchimento do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, ou seja, sejam controlados pelo Espírito Santo em tudo que fizerem. E ele também vai dizer, no versículo anterior, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o relacionamento marido e mulher também deve ser de sujeição mútua por causa de Cristo. Então, o Ok. marido não tem o direito de achar que ele é o mandatário e ele destrata a mulher quando ele quiser e passa por cima dela e ela não é ouvida e ela não tem voz, isso não existe. E Por também é isso, bom a gente dizer,
Por isso, E se submissão, o, né? Não é escravidão, é submissão, missão e cada um tem abaixo. o seu Tem as papel. duas, Os dois têm o seu valor, só que papéis claro. diferentes, e a liderança é do homem, mas a liderança de servo, né? E tem marido que quer a uma esposa, de acordo com Provérbios 31, né? Quer uma mulher virtuosa, quer uma mulher maravilhosa, quer tudo aquilo que tem lá, mas ele não quer ser o marido de Efésios 5. O marido de Efésios 5, ele é o primeiro a se entregar por ela, a se sacrificar por ela. Então, isso é importante porque a gente vê muito abuso e muita confusão nesse sentido de É relacionamento verdade, marido e mulher. é Então, só verdade. mais esse pontinho para a gente passar adiante, que o tempo já está. Tá apertado, Vamos vai. lá. Vamos lá, vamos continuar nossa aula. É, vamos puxar aqui. Então, vou só abrir aqui um pouquinho. Vamos à nossa aula sobre serviço. Tem uma interessante definição que William Law, na Inglaterra, no século XVIII, fez do serviço. É bem extensa e cada linha tem a sua importância. Vamos ler aqui. Atentar para todas as fraquezas e enfermidades de seus companheiros, cobrir suas fragilidades, encorajar suas virtudes, aliviar as carências, ter alegria na prosperidade deles, compadecer-se de suas aflições, não as próprias, dos outros, acolher a amizade deles, relevar suas indelicadezas, perdoar-lhe a malícia, servir aos servos e dignar-se aos ofícios mais humildes da humanidade. Esse é um conceito lindo de serviço. E assim como a cruz é o símbolo da submissão, com certeza, a toalha e a bacia são símbolos do serviço. Quando Jesus reuniu seus discípulos para a ceia do Senhor, eles estavam tentando descobrir quem era o maior, né? Não somente nesse momento, mas também em outros, os discípulos ficam discutindo quem era o maior, se eles podiam ficar sentados ao lado esquerdo e direito de Jesus. Tiago e João envolveram até a mãe deles para ele tentar angariar uma posição melhor. Com certeza deve ter tido briga até para sentar na mesa. Quem fica ao lado de Jesus? Ah, eu vou sentar perto dele. Ah, a cabeceira da mesa agora é o lugar mais importante. Enfim, sempre houve preocupação a respeito de quem é o maior, né? Por que tem essa preocupação? E quando você não é o maior, você tem medo de que seja colocado no último lugar. Então você pode ser o menor. Então, quando todos estavam reunidos na Páscoa, né? A preocupação era de estar perto de Jesus, mas longe das mentes deles, que alguém chegue a lavar os pés. Nós sabemos que naquela época era muita areia, não tinha as cidades como já no Império Romano, que tinham as pedras, né? Porque naquela época em Roma tinha muitas minas de mármore, né? Então era fácil ter mármore para fazer as estradas, tinha abundância de mármore. Mas nessa época, o deserto é que tomava conta das cidades. Então, na maioria, temos terra nos pés dos apóstolos, nos pés de Jesus, né? Então, nesse momento, ninguém se preocupou, ninguém queria lavar os pés, porque lavar os pés era declarar que você era o menor de todos, né? Por isso, com certeza, eles sentaram na mesa com os pés cobertos de poeiras. Então, era um assunto tão constrangedor que nem mesmo foi mencionado, né? Ninguém sentou, porque somos homens aqui, todos somos maiores, todos queremos um lugar no sol, né? E Jesus pegou toalha e uma bacia, ele definiu o conceito de grandeza. Ah, isso me emociona ler esta frase, mas é verdade. Aquilo que tinha tudo para não fazer, fez, né? Jesus convoca seus discípulos a seguir o mesmo caminho de seu serviço. E nesse capítulo 13, vemos até um Pedro, né,
brigando com Jesus, porque não queria que Jesus lavasse os pés dele, mas na verdade Pedro não estava querendo os pés, manter os pés sujos, né? Deus não queria fazer que Jesus lavasse os seus pés por uma questão de arrogância, por uma questão de egoísmo. Ele sabia que se Jesus se fosse aceitar a lavagem dos pés de Jesus, iria depois dever fazer ele mesmo isso. Ele não queria fazer isso, né? Então, era uma questão muito pessoal para Pedro, né? Não era simplesmente aceitar de lavar os pés. Mas nós somos assim, né? Muitas vezes preferiríamos ouvir Jesus nos chamar para largar pai e mãe, casa, terra, pela causa do evangelho, a ouvir a recomendação de lavar os pés dos outros, né? A disciplina do serviço traz para nós uma liberdade notável, desobrigar-nos de participar do jogo desse mundo, que são ligados com promoção, autopromoção, sobretudo, e autoridade. Jesus eliminou a necessidade de que temos de uma hierarquia, de uma ordem hierárquica, né? A questão não é abolir a ideia da liderança e autoridade. Jesus simplesmente estraçalhou os conceitos que tinha até então e criou dois conceitos novos de liderança e autoridade. A liderança se exerce pelo exemplo e as pessoas que são lideradas reconhecem a autoridade imposta livremente, né? Então, ele completamente gerou dois conceitos novos. Ele manteve os nomes, né? Liderança, autoridade, autoridade, mas não são exatamente o que nós pensávamos, o que nós pensamos ainda, talvez hoje, né? Nos lugares de trabalho, na nossa igreja, na nossa casa, né? A autoridade não é imposta, a gente é reconhecido líder pelos que são liderados de livre e espontânea vontade. E da mesma forma, a autoridade é reconhecida por empatia, né? Porque as pessoas entendem que nós temos todo o cuidado de liderá-los, né? Jesus não ensinou que todos detêm a mesma autoridade. É claro, ele tinha muito a dizer a respeito da autoridade, né? Jesus tinha toda a autoridade para falar das Escrituras. Ele falava com autoridade quando fazia os exemplos, quando contava as parábolas. A autoridade dele vinha do alto. Não é nada que se compara conosco, né? Então, no seu caso, não tinha uma ordem hierárquica. Ele estava revogando completamente o conceito eu sou melhor do que tu, né? Ou eu valho mais do que vocês. Jesus tratou os discípulos como amigos. Ele equiparou os discípulos a si mesmo. Ou ele desceu o degrau. Vejam como isso soa melhor. Mas Jesus nivelou a ordem hierárquica, anulou o conceito, porque a autoridade que ele ensinou não é usada para manipular e controlar para ganhar favores, é uma autoridade de função. Você é posto como autoridade. Tem essa responsabilidade porque tem deveres, não é de posição. Você está lá e fica apontando o dedo, tu faz isso, tu faz aquilo. Não é essa autoridade que Jesus ensinou. Jesus rejeitou completamente o sistema hierárquico dos seus dias, né? Lucas 22, 25, 26 diz que entre vós não pode ser assim, se referindo às autoridades e dos reis que dominavam aqueles povos daquela época, né? Que o maior entre vós será o menor. E aquele que dirige seja como que serve. Como assim? Ele mudou completamente esses conceitos. Mateus 20, 25 e 28 é outro trecho que fala aproximadamente a mesma coisa. Então, diz, como é que funciona? Se não tem ninguém mandando, quem é que tem que mandar? Quem é que é mandado? Ninguém. A autoridade espiritual de Jesus não se apoia em posição nem em títulos. Não tem status, né? Como no WhatsApp, como nos celulares, nas redes sociais. Você, para ser uma pessoa importante e se relacionar e ter autoridade espiritual, só precisa de uma toalha e de uma bacia.
né? Nesse momento, vamos mostrar para você um comparativo entre um serviço farisaico e um serviço verdadeiro, né? Vamos abrir agora para você uma planilha e vamos ver o que acontece do lado dos fariseus e do lado da verdade, que está com Jesus, né? O serviço farisaico em si passa pelo esforço humano. Você despende imensas quantias de energia para que possamos ajudar esta gente. Então, é originada pela sua vontade. É você que decide quando, né, ajudar o próximo. Já com o seu serviço verdadeiro, é o serviço que vem de Cristo, ele se origina no relacionamento com Deus. No profundo do nosso íntimo, nós temos uns chamados para servir. Enquanto os fariseus deslumbram as coisas grandiosas, preocupam-se em obter uma pontuação expressiva diante da opinião pública, ter muito likes dentro do Instagram, no Facebook, ter muitos seguidores, gosta de servir especialmente uma tarefa de proporções gigantescas para que seja grande o nome dele lá em cima. No serviço verdadeiro, quase não há distinção entre modesto e imponente. E aceita indiscriminadamente a oportunidade de servir. Quando a diferença é perceptível, o verdadeiro servo fica atraído pela obra menos suntuosa, por considerá-la mais importante. E tem um exemplo aqui em casa. E eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de vender, eu gosto de estar em contato com o público. E eu me dou melhor quando eu sou aplicado em servir com algumas funções que eu tenho facilidade. A minha esposa, do lado dela, ela gosta de trabalhar nos bastidores. Não peça a Márcia de dar uma palestra, nem pensar de pregar, né, para uma plateia de 50 pessoas. Mas se Márcia coloca nos bastidores, ela dá conta do recado, ela se sente servindo da mesma forma, com a mesma intensidade, com a qual nós estamos, talvez, no púlpito ou atendendo pessoas na rua. Mas ela se dá melhor quando fica na sombra, quando fica, né, nos bastidores. São serviços verdadeiros, com certeza. Nenhum deles busca os holofotes, né? Vive a expectativa, o serviço farisaico, de recompensas externas, precisa massagear o seu ego, precisa ter certeza que o povo está vendo, apreciando o esforço dele. Busca o aplauso dos homens, que o povo está vendo, apreciando o esforço dele. Olha, ele está ali entregando uma cesta básica, tirando um selfie no Instagram para dizer que ele está fazendo ação social. Ele busca o aplauso dos homens. O serviço verdadeiro, ele descansa feliz longe dos holofotes. Não teme as luzes nem o fulgor da atenção, mas também não as procura, porque o que importa para ele é a aprovação de Deus. Enquanto o serviço farisaico tem extrema preocupação com resultados, espera impacientemente para ver se a pessoa a quem serviu retribuirá na mesma moeda, porque a necessidade dessas pessoas é de ter o retorno. Eu te ajudo, mas se tu me ajuda, eu vou te dar isso porque eu estou vendo que lá na frente eu vou precisar de ti para tu me devolver talvez em tamanho dobrado que eu te dei. Ele fica amargurado quando retorna abaixo das expectativas. Nem pense, se ele emprestou 10, deve emprestar 9. Tem que dar 11. Ou ele vai se frustrar com você. Enquanto isso, o serviço verdadeiro é essa livre da necessidade de calcular o retorno. A gente tem o deleite apenas no serviço. E pode servir com liberdade. Lembra da liberdade que falava na submissão? Ele serve com liberdade tanto os inimigos quanto os amigos. O serviço farisaico escolhe a quem servir. É um serviço seletivo. Ele escolhe quem pode dar vantagem para eles, né? Já os humildes, desamparados, terão direito a um serviço, mas só porque isso vai trazer um retorno de imagem, né? A foto do selfie que falamos há pouco na outra lâmina, no outro slide, é que ele faz, ajuda o humilde, mas quando isso vai ter um retorno de imagem, quando isso vai trazer para ele uma uma exaltação do seu serviço, que os outros vejam, ele está doando, ele está cuidando dos humildes, né? No serviço verdadeiro isso não existe, porque o servo verdadeiro não faz discriminação, atende todos,
né? Por ser servo de todos, como Jesus falou em Marcos 9:35. No serviço farisaico, o fariseu é afetado por humores e caprichos. Só pode servir quando há inclinação para servir. A saúde abalada, o sono ruim, controla esse desejo. Ah, não, hoje não estou bem, hoje não estou afim. Eu acordei mal. Ah, eu briguei com minha esposa. Ah, meus filhos não me respeitam. Não, eu tenho outra coisa para fazer, estou um pouco de gripe. Então, assim, o serviço aos outros é subentendido, ele é colocado abaixo das suas exigências pessoais. Enquanto o servo ministra com simplicidade e de modo fiel, porque existe uma necessidade que tem que ser atendida. O servo, o servo fiel, ele atende à necessidade, porque há uma necessidade existente, apesar das circunstâncias, né? Então, o serviço disciplina as inclinações, ao invés de permitir que as gripes, né, os problemas controlem. No serviço farisaico, vemos que ele é temporário, só funciona enquanto for realizado. Concluído os serviços, volta para casa. Enquanto o servo verdadeiro faz disso um estilo de vida. Ele serve na igreja, serve no trabalho, serve na família, serve em casa, serve na escola, serve aonde for preciso. Não tem horário, não tem dia, não tem motivação, não tem sentimentos. É um estilo de vida. Enquanto o fariseu é insensível, insiste em satisfazer uma necessidade, mesmo quando essa intervenção é destrutiva, ele chega a exigir oportunidade para ser visto, para ajudar. Ele quer que alguém dê alguma coisa para ele fazer. Enquanto o serviço verdadeiro pode ouvir com ternura e paciência antes de agir, pode esperar em silêncio. Não é essa hora. Tem o seu tempo, tudo ao seu tempo. Ele é submisso e espera a servir na hora certa. E por último, o serviço farisaico causa ruptura na comunidade. Centraliza na glorificação do indivíduo. Deixa pessoas em dívida com ele, pois age com manipulação sutil. Fica fazendo aquela chantagem emocional. Eu te dei isso, então tem que me dar. Fica feio, você não me devolver. É uma barganha constante. Enquanto o serviço verdadeiro edifica a comunidade, se ocupa silenciosamente em cuidar da necessidade do povo, atrai, ajunta, cura as pessoas, não quer destruí-las, né? E a humildade é um tema tão lindo e é uma coisa que foge ao nosso olhar quando nós a buscamos. Pensar que nós somos humildes automaticamente anula a humildade. Quando nós dizemos, eu sou uma pessoa humilde, você acabou de perdê-la. Quando é que a humildade se promove? Quando é que a humildade cresce? Quando nós servimos. A disciplina do serviço é a que promove o desenvolvimento, o crescimento, a evolução da nossa humildade. Não precisamos nos perguntar se somos humildes, precisamos servir. A humildade vem atrás de nós. A graça da humildade entra na nossa vida por meio do serviço. Não tem outra forma. Nada como serviço para disciplinar os desejos da carne. E nada como servir longe dos holofotes para transformar esse desejo que busca um reconhecimento público para o serviço prestado. Em 1 João 2,16, ele não fala sobre o pecado sexual. Fala da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É mostrar, desejar o que é dos outros e mostrar o que nós temos. Servir ao próximo no dia a dia traz humildade às nossas vidas. Sentimos uma alegria em viver uma sensação renovada de paz. Também passamos a nos identificar com os marginalizados pela sociedade e olhar com compaixão as pessoas de que tínhamos inveja, pois não vemos sua posição que ocupam, mas também seu sofrimento. Às vezes ficamos incomodados porque o patrão, o dono daquela empresa, ele tem muito dinheiro, não sei o quê, mas a gente não sabe como é que está a vida da pessoa. Talvez ele por dentro está chorando, né? Não é o dinheiro que faz o que ele é, mas o dinheiro pode ajudar outras pessoas.
Mas não podemos ser preconceituosos e olhar a pessoa simplesmente por aquilo que ela representa. Quando nós servimos, nós olhamos dentro dos olhos da pessoa. Nós buscamos a necessidade dela. E vemos se ela está triste ou se está feliz. Servir as pessoas alegremente, sem reconhecimento, é ensinar uma oração de ação de graças. Quando nós estamos servindo, estamos agradando ao Senhor. Podemos com certeza agradecê-lo por estar sendo usados por Ele. E além de experimentar uma transformação interior, teremos a consciência da alegria e do amor mais profundo de Deus na nossa vida. Ah, Maurício, mas se eu fizer isso, as pessoas irão se aproveitar de mim, pisarão em mim. Você escolhe ser servo e a opção de ser servo. É uma grande diferença. Quando você opta, quando você escolhe servir, você ainda está no comando. Quando você serve a igreja, você não é maltratado. Quando você decide quando, a quem e quando servir, você tem cuidado para que ninguém pise, para que ninguém assuma nosso lugar. Se nós temos uma responsabilidade, aquela responsabilidade é nossa, né? Mas quando nós escolhemos ser servos, né, abrimos mão desse direito de estar no comando. Quando escolhemos ser servos, renunciamos ao direito de decidir quem e quando serviremos. E eu gosto muito desse conceito de servo, sobretudo quando eu penso em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu compreendi cheio que nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador. Muitos, infelizmente, ficam só com o Salvador. Esquecem que acabaram de aceitar o senhorio de Jesus. Quando aceita o senhorio de Jesus, você se torna servo dele, não escravo, servo. Então, quando você se torna servo de Jesus, você tem que fazer a vontade dele. Muitos, infelizmente, não gostam de fazer a vontade de Jesus, né? Mas servidão voluntária, como diz aqui, é uma grande alegria. O apóstolo Paulo gostava de dizer que ele era escravo por amor de Cristo. Ele escolheu livremente permanecer escravo. Ele fez tudo o que Jesus pediu para ele. Ele era livre. Ele foi o maior missionário, já falamos aqui, né? Então, por que você tem medo de ser ferido quando você escolhe ser escravo de Cristo, né? Não tem motivo. Você faz a melhor escolha quando se coloca no senhorio de Jesus, né? Tem uma historinha simpática aqui, chamada Alegria Perfeita, que fala do Francisco de Assis, né? Todo mundo conhece ele. Disse que, se conta que quando ele estava andando com o irmão Leonardo, o Leonardo tinha a vontade de mostrar para ele, né, todas as coisas que o mundo acreditava que gerariam alegria. Então apontava por coisas materiais, coisas bem feitas, coisas bonitas, mas ele só recebia a resposta do Francisco que a alegria perfeita não está nisso. E a alegria perfeita não está nisso. E a alegria perfeita não está naquilo. Até que, exasperado, o irmão Leonardo perguntou: então me suplico, em nome de Deus, que me digas onde se encontra a alegria perfeita. Aí, né, enquanto andavam juntos na chuva, Francisco começou a enumerar as coisas mais humilhantes e degradantes que pode imaginar, acrescentando a cada uma delas a expressão: ah, irmã Leonardo, observa que a alegria perfeita está aí. Para concluir, o que Francisco declarou é que, acima de todas as graças e dádivas do Espírito Santo que Cristo concede a seus amigos, está de conquistar a si mesmo e suportar voluntariamente sofrimentos, insultos, humilhações e provações por amor a Cristo. Porque Cristo fez a mesma coisa exatamente para nós, por nós. Então, o mínimo é que a gente devolva esse cuidado, né? Esse nosso serviço a Jesus, né? Assim,
Como a cruz é símbolo da submissão, a toalha e a bacia são um símbolo do serviço. De que forma esse símbolo de submissão e serviço tem feito parte da sua vida? E eu quero deixar essas perguntas para vocês. Essa é uma pergunta muito reflexiva dessa aí. E eu quero que você, sugiro que você leia junto comigo agora e depois separe um tempo de reflexão, ore ao Senhor para despertar em você qual é a verdadeira, né, natureza que está em você. As comparações entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro ensinaram o que para você hoje? Né? Lembraram de algum membro da sua igreja? Lembraram de alguns irmãos? Lembraram de alguém que precisa ver esta comparação? É motivo para criar uma pregação? Perfeito, né? E terceiro ponto, servir ao próximo no dia a dia traz humildade às nossas vidas. Sentimos uma alegria em viver uma sensação renovada de paz. Como servo, o que você tem feito? Ou pode fazer melhor no dia a dia para servir pessoas? Eu gosto muito daquele versículo de Lucas 17, 7 a 10, onde o servo, depois que fez tudo, ele serviu a mesa ao Senhor, né? E depois que serviu a mesa, Jesus diz assim: quando você tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando servimos a Jesus, nós devemos nos preocupar muito com como nós estamos servindo. Nós devemos nos preocupar se estamos falando além do que Jesus nos pediu ou se estamos apenas cumprindo a tabela. Jesus não quer pessoas que cumpram a tabela. Jesus quer pessoas que se deem, que se doem a Ele e à igreja, fazendo muito mais do que simplesmente é pedido. Porque se nós fizermos só o que for pedido, não estamos fazendo nada demais do que isso. Estamos quase indo na direção do final, né? Falta escrito mais 15 minutos. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Queria só destacar, né, que ele faz essa comparação do serviço farisaico, né, e o serviço verdadeiro, que deve ser uma constante avaliação de cada um de nós, né, porque não é tão difícil Deslizar de um para outro, né? desbancar para o serviço farisaico, não é muito difícil, não. Basta a gente estar com a motivação fora do tom, né? Basta a gente perder um pouco de vista a glória de Cristo, né? Então, precisamos tomar muito cuidado, porque o serviço é uma das disciplinas mais visíveis, né, na igreja. E às vezes a gente acha que só porque eu estou trabalhando está tudo bem, né? Só porque eu estou servindo está tudo bem. Mas tem gente que faz disso uma motivação errada. Talvez ela está ali porque ela de repente está carente de uma atenção, está carente de um reconhecimento. A tapinha nas Então, costas, né? são tantas coisas, né? Então está fazendo, mas está brigando com todo mundo, falando mal do pastor, mas está fazendo, estou fazendo. Então, sei lá, né? Nossas motivações às vezes nos enganam, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque não é o muito fazer que faz a gente ser alguma coisa, né, diante de Deus, né? Inclusive, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele vai dizer: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônio. Eu digo, não conheço vocês, porque o mais importante que o Senhor quer de nós é obediência e intimidade com Ele. Não é sacrifício, mas obediência. Então, às vezes a gente faz um monte de sacrifício e acha que está bombando, né? Cheio de like celestial, quando não tem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é extremamente enganoso e é só lá na eternidade que o fogo consumidor do Senhor vai, de fato, provar as nossas obras aqui na Terra e vai revelar a qualidade das nossas obras, né? Se foi palha, feno, né? Se eu não me engano, palha, feno e o outro eu não me lembro. Madeira, pedras Madeira, preciosas, ouro. é Aham.
São dois tipos, né? O de qualidade superior, que seria ouro, pedras preciosas, né? Acho que ferro, se eu não me engano. E de É a qualidade prata, inferior prata, ouro e diamante, pedra e pedras preciosa, né? preciosas. E o serviço de qualidade inferior é palha, feno. Então, o fogo vai mostrar o que é o que não é, né? A gente, às vezes, não consegue perceber, mas Deus sabe o nosso coração. Por isso Eu que a acho gente tem que pedir sempre interessante, para o Senhor nos sondar, né? eu acho interessante a comparação que fez um pastor sobre a obra de feno, é porque o feno é volumoso, né? Mas quando taca fogo, fica um punho de Não cinza. fica nada, não fica nada, né? Então, é muito sério, porque a gente faz algo volumoso, acha que está fazendo muita coisa, na verdade, para Deus, não está fazendo nada. E a gente tem que sempre fazer essa reflexão, né, sobre será que nós estamos dispostos a fazer o serviço que ninguém quer fazer? Acho que ainda vai ter essa parte, né? Ou já foi? Vamos chegar lá. Vai ter, ok. Então, Não dá spoiler, ainda tem mais coisa. é mais coisinha. Vamos continuando Vamos lá. aqui. O serviço na vida diária não é uma lista de coisas que fazemos, embora descubra uma disciplina, serviço, coisas a fazer. Não é um código de ética, mas é um modo de viver. Entende? O código de ética são regras que têm que ser seguidas à risca. Voltamos ao conceito farisaico, né? Eles estão preocupados de limpar, ter dentro dos copos, nos pratos, né? Pesar o cominho que dá uma oferta, mas qual era o modo de viver deles, né? Mas quando você escolhe o serviço como um modo de ser, um estilo de vida, você percebe que a sua vida muda porque você serve a partir do chamado de Cristo. Você serve porque sente no coração que é o certo a se fazer, apesar dos holofotes, apesar de tudo que acontece ao seu redor, né? Eu gosto muito de dizer que cada um de nós tem que fazer a sua parte, de não se preocupar com os outros, porque não preocupar com os outros é do que os outros fazem, né? Para poder ser entendido de forma errada. Mas devemos nos preocupar de fazer o nosso, fazer o nosso papel, a nossa parte, porque Deus recompensará cada um de acordo com aquilo que tiver feito, né? E não importa o tamanho do serviço, né? Tinha uma, uma velhinha numa igreja que eu conheci que era trabalhava dentro da igreja e fazia uma coisa tão pequena que ninguém quase percebia. Mas quando ela veio a falecer, a igreja sentiu a falta dela numa coisa tão simples que ninguém ia imaginar. Ninguém estava mais trocando o garrafão da água, o botijão da água, garrafão, na entrada da igreja. Então começou a faltar água. E aí todo mundo se atentou que aquela velhinha era a pessoa que trocava o garrafão de água dentro da igreja. Ou seja, ninguém percebia o trabalho dela, porque a água sempre estava lá. E ninguém se preocupava como aquela água chegasse no garrafão. Mas a água sempre estava no garrafão. Mas quando ela veio a falecer, faltou água. Aí que as pessoas perceberam que tinha alguém que tinha feito do serviço um modo de vida. Tinha feito do serviço, mesmo pequeno, um estilo de vida. Serviço não é tamanho. Se nós pensamos no tamanho do serviço, voltamos ao serviço farisaico. Não é o tamanho, é o que Deus quer que a gente faça. Se é encher um garrafão de água, nós façamos isso. Nenhum serviço é tão humilde que não agrade ao Senhor, né? Realizar todo esse específico de serviço não é a mesma coisa que vivenciar a disciplina. A disciplina traz a regra, traz a ética, traz a escravidão do serviço. Você faz porque tem que fazer, não porque quer fazer. Entretanto, enfatizar que a natureza do serviço interna não é suficiente. O serviço, para ser serviço, precisa assumir formas e contorno no mundo em que vivemos. Quais são os exemplos de serviços, né? É interessante, porque são serviços, mas são serviços que estão negando, né, o serviço farisaico. Primeiro, o serviço de afastar-se dos holofotes.
Não precisamos estar toda vez no centro da foto. Não precisamos estar toda vez tendo nosso nome comunicado lá na frente. Eu gosto muito de ajudar, às vezes faço móveis e dou para a igreja. Eu trabalho com móveis aqui em Curitiba, mas eu não gosto que depois a pessoa vem dizer, quem deu esse móvel foi o Maurício. Gente, eu odeio. Literalmente, eu não quero. E eu faço porque sinto a necessidade de fazer. Posso ajudar? Ajudo. A igreja está precisando? Aquela família está precisando de uma mesa em casa? Eu vou lá e faço. Mas não pode, dia seguinte, postar nas redes sociais que eu dei a mesa. Eu acho que isso não convém aos cristãos, né? O serviço às pequenas coisas. Acabamos de falar exemplo do garrafão de água. O serviço de proteger a reputação alheia. Alheia. A palavra difícil para mim. O serviço de ser servido, né? Deixa alguém se servir, né? Outro dia, eu escutei uma história, né, dentro da nossa igreja, nunca tinha me atentado. Uma senhora, que ela é uma mãe, que tem, já os filhos estão dentro da igreja, já tem neto, já tem bisneto. Essa senhora, ela tem 75 anos, quase 80, ela anda gambaleando até a igreja. E a igreja onde a gente está, é uma igreja que tem escada para entrar na igreja. O pastor Alexandre conhece. Ela, toda vez que alguém se encosta nela e pede para você quer ajuda para subir as escadas, ela com certo orgulho diz: Não, filha, faço sozinha. E uma das filhas disse: Mãe, deixa a pessoa ajudar a senhora. Permita que alguém desenvolva o músculo do serviço, né? Para ajudar alguém se deixe ser servida. Deixe que alguém aprenda a servir ajudando a senhora, mesmo que a senhora não precisa. Porque aquela pessoa está desenvolvendo o serviço, né? Interessante ponto de vista. O serviço da gentileza comum. E Maurício, eu Diga, queria Bruno. só dar o destaque de proteger a reputação alheia, Bravo, eu não sei como você é. que você só citou. Mas isso aqui é algo muito interessante, porque nós normalmente nos preocupamos muito com a nossa imagem. Mas aí é que tá, né? Que tal você se preocupar com a imagem dos outros, você proteger os outros, você não permitir que os outros falem mal de pessoas e você proteger essas pessoas, especialmente a liderança da igreja, que às vezes são alvo de tanto ataque, entende? É uma questão importante para a gente pensar, né? Também. É importante, sobretudo quando às vezes escutamos pessoas querendo falar mal de outra pessoa que não está presente, né? É muito importante que isso não se duplique, né? Porque gera uma serpente mesmo, que se ensina dentro da igreja e pode afetar vários relacionamentos, né? Várias pessoas. O serviço da hospitalidade, né? Na Bíblia diz que alguns hospedando pessoas não sabiam, mas tinham hospedado anjos, né? Quando você se presta a servir, abrir a porta da sua casa para hospedar alguém, para ser atencioso, você está servindo o Senhor. O serviço de escutar, né? Estamos num mundo que estamos tão preocupados em dizer o que nós pensamos, que o que nós pensamos é mais importante, que estamos gerando temos uma geração de pessoas que não querem escutar, não estão dispostas a escutar, não estão dispostas a aprender, não estão dispostas a estar errados, não gostam de estar errados. Temos crianças na escola hoje com crise de depressão, criança de 10 anos. E eu não consigo imaginar uma criança de 10 anos com depressão. Quando eu tinha 10 anos, a minha única preocupação era correr no quintal. Não consigo pensar uma criança de 10 anos, mas nós estamos num mundo em que ninguém escuta. Então, o serviço de escutar é um serviço e muito valioso, muito bem avaliado e buscado pelas pessoas. Porque as pessoas gostam de falar, estão doidas para encontrar alguém que escute. Porque se ninguém escuta elas, como fica? Os psicólogos, os psicanalistas estão fazendo muito dinheiro porque pagam. Você paga
150, Uhum. 250, 300, 500, não sei o tamanho do problema, pagam Sim. alguém para escutá-los, né? E aqui é escutar com amor, escutar Com com certeza. sigilo, né? Escutar orientando biblicamente. Então, isso é maravilhoso, né? Oh, Importantíssimo. o serviço de carregar as cargas um dos outros, isso é o serviço mais lindo que existe, né? Às vezes não são cargas físicas, são cargas emocionais, são cargas de responsabilidades, né? Dividir ajuda, né, a prosseguir a jornada, né? Em Eclesiastes nós vemos que o cordão de três dobras não se quebra com tão facilidade. Quando um cai, o outro levanta. Tem tudo a ver com discipulado, com mentoria, com o curso que estamos fazendo. Quando você exalta e se dispõe a ajudar a carregar a carga do outro, você está se dispondo a fazer o serviço mais importante que nós temos hoje. É o de aliviar a vida da pessoa que está ao nosso lado. É o nosso amor ao próximo, né? E o serviço de compartilhar as palavras de vida. Esse, eu acho que, com certeza, é o mais importante. E espalhar a palavra de Deus, as palavras de vida do Senhor, é o que nos faz diferente do resto do mundo. E considerar as nossas considerações finais. O Cristo ressurreto acena para nós com o ministério da toalha e da bacia. Esse ministério que brota dos recessos do coração é vida, alegria e paz. Talvez você queira começar ensaiando uma oração que muitos fazem. Comece o dia orando assim: Senhor Jesus, da forma que te agradar, envia hoje a mim alguém a quem eu possa servir, né? Vamos ler o nosso artigo, né, dessa nossa aula de hoje. Dar ou receber, né? Em Atos 20, 35b, encontramos esse trecho, ele diz assim: e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vivemos hoje numa sociedade de consumo. Basta ter dinheiro ou um cartão que você pode comprar à vontade. E que tem mais, pode mais. Quem não tem condição financeira já fica para trás. Que tem mais é exaltado, aceito, admirado. Este é o padrão que o mundo atual tem como espelho. Mas, infelizmente, esta cultura consumista também tem adentrado na vida de cristãos e igrejas. Muitos fazem algo para Deus de olho no que vão ganhar, buscando apenas receber. Tem quem exija programas e eventos mirabolantes. Eu, pessoalmente, gosto de definir esses cristãos como esses cristãos de fast food, né? Fast food gospel. Ele entra na igreja com canudinho, ele suga a programação, a palavra, o que a igreja para oferecer. Quando o sabor não agrada mais, ou quando a igreja quer já envolvê-los em alguma atividade, comprometimento, eles fogem com o seu canudinho e vão na outra igreja. E o pior é que para satisfazê-los é cada vez mais difícil, porque o nível de exigência só aumenta, né, ao longo do tempo. E se não agradar seus interesses, vão buscar o que outras igrejas têm para oferecer, né? Ah, isso não tem atividade para criança, isso não tem atividade para adulto, isso não tem isso aqui não passa cinema. Sempre há uma necessidade que não é satisfeita, porque o fogo não é Cristo, né? O crente consumidor não tem compromisso com ninguém. Quando o nosso fogo e satisfação estão em receber, estamos fazendo o jogo do diabo, colocando o nosso ego acima de tudo e de todos. Por outro lado, na visão de Deus, o valor do reino está em dar e não em receber. O homem Deus é um contribuidor e não consumidor. Seu objetivo é servir, ajudar, abençoar, dedicar, ofertar. Se algum trabalho da igreja não está indo adequadamente, o grande contribuidor se coloca à disposição para melhorar. Quando a cultura consumista prevalece na igreja, as pessoas não se dispõem a trabalhar, a discipular, a cuidar, a evangelizar, a liderar. Porque o que vale é ser servido e não servir. Essas são aquelas pedras, não são pedras que edificam a casa de Cristo. São pedras rolantes, vão rolando de uma igreja para outra.
e sendo que rolam, nunca vão servir, porque nunca vão ficar parados nunca vão estar dispostos a ser usados. Como é que você usa uma pessoa que está uma vez por mês aparecer na igreja? Como é que você faz as contas ou se dispõe a colocar uma pessoa numa obra se a pessoa aparece a cada 2 meses ou de vez em quando, chega atrasado, vai embora mais cedo? Não tem como usar. E da mesma forma, não tem como você usar, ser usado para servir a Cristo, né? E além do mais, dar é trabalhoso. Pode requerer renúncia, vida, preparo, sair da zona de conforto. Isso muitos não estão dispostos, não. Mas de acordo com Jesus, a bem-aventurança, ou bênção, está no dar e não receber. Portanto, que sejamos cristãos bíblicos, praticantes, desejosos de agradar a Deus, sempre prontos a dar, servindo, cuidando, evangelizando, discipulando, visitando, trabalhando e frutificando na obra do Senhor. Então, com certeza, dar é mais prazeroso do que receber. Receber é fácil, né? Tem uma história, uma fábula chinesa, eu gosto dela, já tinha conhecido e hoje vou contar para vocês. Uma vez um aprendiz perguntou ao vidente: Mestre, qual é a diferença entre o céu e o inferno? E o vidente respondeu: é muito pequena, contudo, com grandes consequências. Aí ele disse que havia um grande monte de arroz cozido e preparado algum alimento. Ao redor dele tinha muitos homens que estavam morrendo de fome. Ele não podia se aproximar do monte de arroz, mas possuíam longos palitos, né, umas colheres gigantes, de 2, 3 metros de comprimento. Apanhavam arroz, chegavam a pegar o arroz, porque essa colher gigante permitia isso. Porém, não consigo levar lá para a boca, porque quando viravam a colher era tão longe que se afastava. Então, eles ficavam famintos, moribundos, embora juntos eram solitários, que cada um pensava por si. Cada um queria trazer a comida para a sua boca, né? Isso criava uma fome eterna diante de uma fartura inesgotável. Esse era o inferno. E vi outro monte de arroz, igualzinho, sempre com gente, com homens muito famintos. Só que dessa vez os homens, quando apanhavam o arroz, pensavam no próximo. Então, como vê aqui na imagem, ele apanhava o arroz, mas ele esticava o arroz para que outra pessoa comesse. Então, dessa forma, cada um pegava o arroz e servia uns aos outros o arroz. Dessa forma, cada um ajudava o outro a comer. Não trazia arroz só para si, mas aquele alimento era servido assim para todos os outros. Dessa forma, eles matavam sua fome insaciável numa grande comunhão fraterna, juntos e solidários, gozando da excelência dos homens e das coisas. E isso era o céu. Moral: nós crescemos e nós alimentamos da palavra de Deus quando nós ajudamos os outros, né? A ferramenta de hoje era uma ferramenta muito preciosa. Ela é sobre chamados e dons, né, de David Cornfield. Ele disse que nós precisamos descobrir qual é a nossa corrida e qual é o nosso chamado. E nós dedicar a isso, porque Deus nos fez com um chamado e com uma jornada que é importante. E é importante nós entendermos qual é a nossa jornada, qual é o nosso chamado, né? Um passo nessa direção é identificar qual é o grupo-alvo, né? Que vemos aqui embaixo, já vamos falar sobre isso. O grupo que você quer servir, né? São crianças, você quer ministério infantil, jovens, adolescentes, você gosta de ministério de casais, você gosta de trabalhar com estudantes, você tem um tino para políticos, gosta de trabalhar só com empresários, com profissionais, você se gosta de se dedicar aos pobres, você gosta de capelania, gosta de ficar com os doentes, ou você gosta de ir no presídio e trabalhar com prisioneiros? Isso você que sabe, né? Outros, baseados nesse grupo-alvo, né, começam a pensar em temas que comovem ou inquietam. Ah, eu tenho uma inquietação para ajudar crianças carentes.
ou como combate à injustiça, ao pecado, restauração de alma, educação, missões fora da igreja. Eu, pessoalmente, tenho uma vontade imensa de fazer missões, né? De alguma forma, estou em Curitiba, né? Mas, né, a minha esposa não é. Cada um tem um chamado, o meu chamado é missões, o dela não é. Então, eu fico aqui esperando Deus mudar a cabeça dela, ou Deus mudar a minha, né? Mas, enfim. Evangelismo, aconselhamento também são motivos, né, de chamado, capacitação. Você gosta de ensinar? Eu estou aqui, né? Eu gosto muito de ensinar. O Rick Warren indica 5 componentes que contribuem para discernir seu chamado. A formação espiritual, né, com relação aos seus dons, as opções do coração, qual a sua paixão, quais os sonhos, interesses, afeições. Minha esposa tem um sonho de trabalhar com crianças. E ela está indo nessa direção. Hoje está estudando pedagogia, né? Mas ela tem um tino, tem uma atenção para a criança. Ela tem facilidade inacreditável de conversar com crianças. E as crianças, quando vê a Márcia, correm ao encontro dela. Não importa se nunca viram ela. Isso é dom, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Recursos pessoais, habilidades, capacidade, área de competência, rendimento. O seu modo de ser. A sua personalidade vai diz respeito ao seu chamado. Quando você tem uma personalidade específica, Deus vai usar você no lugar que ele determinou para você. E as áreas de experiência são familiares, educacionais, vocacionais, né? A pessoa é para ser pastor, a pessoa é para ser missionário, espirituais, ministeriais. Tem gente que tem dom para ministério de dança, ministério de louvor, outros não, eu não, né? Dificuldades, provações, porque são a área que nós temos aptidão. Nós temos esta tendência a ter facilidade a lidar com uma dessas áreas, né? Nós temos as referências dos dons na nossa Bíblia, né? Em Romanos 12, né? Em Efésios, em 1 Coríntios e em outros textos bíblicos. Estou tentando agilizar, que estamos já perto do final. Temos dons de serviço, né? Dons de capacitação e de oração e adoração, em que estão reunidos os dons que estão dentro da Bíblia. No específico, nós temos criado duas páginas aqui, vou mostrar para vocês agora, onde cada dom tem um significado, né? Claro que não temos hoje tempo agora para fazer isso, mas eu sugiro, com calma depois, né? Vejam, né? Qual é seu chamado, em que você se identifica, você tem facilidade com isso, com aquilo outro. Siga a orientação do Senhor, porque o Senhor, como eu sempre digo, é o maior interessado, né? Em que você sirva da forma correta. Então, depois, quando vamos passar essa aula para vocês, vocês vão poder ler essas 2 páginas com muita calma e orar ao Senhor para que Ele identifique, mostre para você, toque no coração, desperte, né? Qual é o seu dom e qual é a sua necessidade dentro da igreja dele, né? Hoje temos 3 livros que indicamos: Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson, Manso e Humilde, um livro sobre Cristo, muito bom. E um livro aqui que é mais para mulheres, né, chamado Virtuosa. São todos livros que são ligados a serviço, né? Todos eles têm uma pegada sobre serviço. Então, isso é muito importante, né? Esse de Eugene Peterson, ele é baseado no ministério de Jeremias. Olha Muito só. interessante, para quem tiver interesse e gosta desse autor, muito bom. Os filmes, então a gente indicamos 2 filmes que tem tudo a ver com serviço, né? A Segunda Chance, né? E Para Salvar uma Vida, né? São filmes já um pouquinho... já tem mais de 10 anos esses filmes, mas também são voltados para serviço. A Segunda Chance é uma igreja que se abre para servir a comunidade, mas aí a diretoria da igreja não tem interesse de fazer isso. E aí é o dilema da igreja: servir a comunidade ou apenas cuidar da estrutura da igreja. É um filme com Michael W. Smith
É muito bom, porque traz o debate que a igreja precisa ser uma igreja mais voltada para fora, para servir o próximo. E o Para Salvar uma Vida trata de a crise da adolescência ou da juventude em si, e a importância de fazer a diferença com o outro, né? Porque na juventude e adolescência existe muito bullying, muitos grupinhos, mas e nós estamos fazendo a diferença, nós estamos ajudando quem precisa, aquele que não é aceito, aquele que não é compreendido, e estamos levando Cristo para essas pessoas. Então, também tem tudo a ver com o serviço, né? E o nosso testemunho, com certeza muitos conhecem Nick Vujicic, né? Pronunciei correto? Ele nasceu sem braços e sem pernas. E por um bom tempo, dá um pequeno spoiler aqui, ele ficou afastado de Deus porque não entendia o porquê Deus tinha feito isso com ele. Né? E, na verdade, como acontece em muitos casos, nesse momento eu lembro o cego Bartimeu, que os discípulos perguntaram a Jesus se ele tinha nascido por culpa dele ou por culpa dos pais, né? E Jesus disse, ele está assim para que a graça de Deus seja revelada. Hoje, através do Nick, muitas pessoas têm encontrado a salvação. Ele foi abençoado, uma esposa linda, filhos maravilhosos, em perfeito estado, com todos com os braços, as pernas, mas ele, andando nessas palestras, nesses lugares que ele dá, prega, ele tem um amor genuíno, intenso por Jesus. Ele pede de todas as formas, com um grandíssimo amor, que eu nunca vi, de pregar a palavra de Deus. Aqui tem um testemunho dele, vamos passar o link para você assistir. E esperamos que essa aula tenha despertado em você um entendimento maior, né, sobre submissão e serviço. Essa será a nossa aula de hoje. Agradecemos a todo E mundo que glória a participou, Deus. né? Muito bom. Vamos nos ver na próxima aula. Vou parar aqui.